Hoje temos um vídeo diferente, intenso e revelador. Muitas vezes, quando pensamos no BTS, só enxergamos os palcos iluminados, as multidões gritando e os recordes sendo quebrados um após o outro. Mas por trás desse brilho, existe uma história cheia de lutas, dores, conquistas e segredos que poucos conhecem. E é exatamente isso que vamos contar hoje. Os 7 segredos mais importantes do BTS, aqueles que mostram não só o lado glorioso, mas também o lado humano e vulnerável do grupo que se tornou o maior fenômeno do K-pop. Prepare-se, porque cada revelação pode emocionar, surpreender ou até mesmo chocar. E nós vamos fazer isso em contagem regressiva, do 7º até o primeiro segredo. O 7º segredo é um dos mais inspiradores e fala sobre o começo humilde e improvável do BTS. Quando estrearam em 2013, a Big Hit Entertainment era uma empresa pequena, quase desconhecida, sem estrutura para competir com as gigantes do K-pop. Nos primeiros anos, o grupo enfrentou falta de patrocínio, pouco espaço na televisão e até preconceito de críticos que diziam que eles nunca chegariam longe. Muitas vezes eram tratados como um grupo menor, feito apenas para preencher o mercado. Mas, em vez de desistirem, eles transformaram cada crítica em combustível para seguir em frente. Dormiam em dormitórios apertados, dividiam quartos minúsculos e comiam refeições simples porque não havia luxo. Houve dias em que se apresentaram para plateias quase vazias, mas nesses mesmos dias ensaiavam como se fosse para um estádio lotado, mostrando que a paixão pela música era maior do que qualquer obstáculo. Esse início improvável se tornou a base da identidade do BTS, provando que talento e perseverança podem vencer as limitações impostas pela indústria. O 6º segredo está no envolvimento criativo dos próprios membros. Diferente de muitos grupos de K-pop que seguem fórmulas criadas por produtores e empresários, o BTS sempre quis ser parte ativa da criação. RM, como líder, mergulhou em composições desde os tempos de trainee. Suga trouxe beats e letras que falavam sobre a vida real, e J-Hope também participou de arranjos e ideias musicais. Isso não era comum na época, e foi até visto como arriscado, mas acabou se tornando um dos maiores diferenciais do grupo. Suas letras não eram apenas palavras bonitas, falavam de depressão, de juventude, de sonhos, de medos e de esperança. Cada música carregava pedaços da alma dos integrantes, criando uma conexão autêntica com os fãs. O ARMY não escutava apenas canções de sucesso, escutava confissões, diários pessoais, mensagens sinceras. Por isso, tanta gente diz que BTS não apenas canta, mas conversa com quem os ouve. Esse envolvimento criativo transformou sua música em algo muito maior do que simples entretenimento. Virou um espelho da vida real. O 5º segredo revela o preço invisível da fama, a pressão e os sacrifícios que ninguém vê. Atrás das câmeras, o K-pop é uma das indústrias mais exigentes do mundo, e com o BTS não foi diferente. Eram treinos intermináveis, coreografias repetidas até a exaustão, dietas rigorosas e agendas sem pausas. O sacrifício humano foi enorme. Houve momentos de fadiga extrema, de dores físicas e de noites em claro. Alguns membros revelaram que desmaiavam de cansaço nos bastidores, mas ainda assim subiam ao palco sorrindo. Jungkook já se apresentou com febre, e Jimin continuou dançando mesmo com dores intensas. Além do esforço físico, havia o peso psicológico, pressão para não errar, medo de decepcionar, cobrança constante da indústria e da mídia. Viver sob os holofotes parecia um sonho, mas muitas vezes era uma prisão. Esse segredo mostra que o brilho da fama muitas vezes esconde os sacrifícios invisíveis que eles fizeram para chegar até aqui. O 4º segredo fala sobre o impacto mundial do BTS e a barreira cultural que precisaram enfrentar. Em 2020, o grupo fez história com Dynamite, tornando-se o primeiro artista coreano a alcançar o topo da Billboard Hot 100. De repente, 7 jovens coreanos estavam conquistando o mundo, quebrando recordes, se apresentando em premiações internacionais e aparecendo em programas de TV dos Estados Unidos. Mas por trás da celebração, também houve críticas. Muitos meios de comunicação ocidentais questionaram se o BTS conseguiria se sustentar no mercado global sem falar inglês fluentemente, e alguns chegaram a diminuir suas conquistas por causa dessa barreira. A resposta deles foi simples e poderosa. A música não precisa de tradução para tocar o coração das pessoas. Continuaram sendo autênticos, cantando em coreano na maior parte do tempo, provando que emoção é uma linguagem universal.
Esse segredo mostra que o BTS não apenas quebrou recordes, mas também derrubou fronteiras culturais e provou que a arte pode unir pessoas independentemente da língua. O terceiro segredo nos leva às polêmicas e controvérsias que marcaram a trajetória do grupo. Nenhum fenômeno mundial escapa de críticas, e o BTS também enfrentou momentos delicados. Em 2018, Jimin usou uma camiseta que trazia imagens relacionadas ao bombardeio atômico no Japão, o que gerou uma polêmica enorme e indignação da mídia japonesa. O caso ganhou proporções internacionais, e o grupo precisou se desculpar para evitar algo ainda maior. Além disso, o BTS foi alvo de críticas por apropriação cultural em clipes e performances, por usar dreadlocks ou referências ligadas à cultura afro-americana sem o devido contexto, levantando debates sobre sensibilidade cultural. Houve ainda acusações de plágio em algumas músicas e videoclipes, embora nunca tenham sido provadas oficialmente. O segredo aqui é que, em cada uma dessas situações, o grupo conseguiu se reerguer. Em vez de se esconder, aprenderam com os erros, ajustaram suas escolhas e seguiram em frente. Essas controvérsias poderiam ter manchado sua carreira, mas serviram para mostrar sua maturidade e sua capacidade de evolução. O segundo segredo é talvez o mais humano de todos, a luta contra os problemas de saúde mental. Por trás do sucesso, também havia dor. Suga falou abertamente sobre depressão em entrevistas e músicas, revelando momentos sombrios em que tudo parecia perder o sentido. Jungkook contou sobre suas inseguranças e crises de ansiedade, especialmente quando a fama se tornou grande demais para suportar. RM e J-Hope também mencionaram períodos de esgotamento mental. Essas revelações quebraram um tabu enorme na Coreia do Sul, onde saúde mental ainda é cercada de estigmas. O BTS mostrou que até ídolos globais podem se sentir frágeis, e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Esse segredo criou um elo ainda mais profundo com os fãs. Muitos ARMYs dizem que foram salvos pela música do BTS, mas a verdade é que os próprios membros também foram salvos pela conexão com seus fãs. A vulnerabilidade deles não os diminuiu, os tornou mais humanos e inspiradores. E por fim, chegamos ao primeiro e mais importante segredo, aquele que abalou o mundo inteiro, a separação temporária e a incerteza do futuro. Em 2022, o BTS anunciou um hiato, e milhões de fãs ficaram em choque. Houve medo, lágrimas e um sentimento de vazio, porque muitos acreditaram que aquele era o fim. Mas a verdade escondida por trás desse anúncio era outra. Eles precisavam respirar. Depois de quase uma década sem parar, o grupo decidiu pausar as atividades em conjunto para se dedicar a projetos individuais, para se reencontrar como pessoas e crescer sozinhos antes de voltarem ainda mais fortes. Foi um momento doloroso, mas também necessário. Durante esse tempo, vimos álbuns solos, colaborações internacionais e uma nova fase criativa para cada um. E o mais importante, em todas as entrevistas, eles deixaram claro que o grupo não havia acabado, apenas estava se fortalecendo de outra forma. Esse segredo mostrou que o BTS não é apenas uma banda, mas uma família. Mesmo quando o futuro parecia incerto, a promessa de estarem juntos novamente deu esperança e confiança aos fãs. E assim, ao chegarmos ao último segredo revelado, percebíamos que o BTS nunca tinha sido apenas sobre música, coreografias impecáveis ou shows lotados em estádios ao redor do mundo. Era muito mais profundo do que isso. O grupo tinha se tornado um espelho de toda uma geração, um reflexo das dores, das lutas e também das vitórias que cada fã carregava dentro de si. Eles mostraram sem medo que a grandeza não nasce pronta, mas é construída com suor, lágrimas e, principalmente, coragem para enfrentar cada desafio que parecia intransponível. Quando falávamos sobre o começo humilde, víamos garotos que poderiam ter desistido a qualquer momento. Nada garantia que dariam certo, nada apontava para um futuro de sucesso, mas a persistência deles, somada ao desejo inabalável de se expressarem através da música, transformou uma pequena chama em um incêndio global. Essa história ensinava que não importava de onde você vinha, mas sim até onde estava disposto a ir. E quando lembrávamos do envolvimento criativo, entendíamos que o BTS sempre quis ir além do que se esperava de um grupo de K-pop. Eles não aceitaram ser apenas vozes prontas para cantar letras de outros. Eles quiseram escrever sua própria narrativa, compartilhar suas dores mais íntimas e suas maiores alegrias com os fãs. Foi esse detalhe que gerou uma conexão verdadeira, algo que ultrapassava fronteiras, idiomas e culturas. Mas também havia o lado sombrio, a pressão esmagadora, os bastidores que quase ninguém via,
as noites mal dormidas e os sorrisos que escondiam cansaço e inseguranças. Esse preço invisível da fama lembrava que todo sucesso trazia consigo um peso enorme. No entanto, a maneira como o BTS carregou esse fardo, sem perder a essência, era o que os tornava ainda mais admirados. O impacto mundial, por sua vez, provava que nada poderia limitar a força da música. Mesmo sem o inglês perfeito, eles alcançaram o topo, derrubando preconceitos e mostrando que emoção não precisa de tradução. Esse foi um marco que inspirou milhões de jovens a acreditarem que também podiam vencer, independentemente das barreiras impostas pela sociedade. E se havia controvérsias, críticas e até acusações injustas, também havia algo ainda maior: a capacidade de resistir e aprender. Cada polêmica não os destruiu, mas os fortaleceu. Eles mostraram que cair fazia parte do caminho, mas que levantar com dignidade era o que realmente os definia. Quando falavam abertamente sobre saúde mental, o impacto ia além da música. Eles quebraram o silêncio que sufocava tantos jovens, mostrando que vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim coragem. Cada letra, cada discurso sincero, se tornava um abraço para quem se sentia sozinho no mundo. E então, chegava o ponto mais doloroso: o hiato. Um momento em que milhões de corações ao redor do mundo pareciam parar de bater. O medo da separação rondava, e as dúvidas eram inevitáveis, mas foi justamente aí que se provou o maior segredo de todos. O BTS não era apenas um grupo, era uma irmandade. E irmandades podem até se afastar por um tempo, mas jamais deixam de existir. Esse foi o verdadeiro legado que o BTS deixou. A certeza de que a música pode salvar, que a sinceridade pode curar, e que a união pode transformar a vida de milhões. Não era apenas sobre 7 artistas no palco, mas sobre 7 seres humanos que tiveram a coragem de mostrar quem realmente eram. No fim, os segredos revelados não diminuíam a grandiosidade do BTS. Pelo contrário, tornavam tudo ainda mais impressionante. Porque agora sabíamos que por trás dos holofotes havia histórias de luta, dor, esperança e superação. E é isso que eterniza o nome BTS na história da música mundial. Por isso, se hoje você ainda se emociona ao ouvir uma canção deles, saiba que essa emoção não nasceu do acaso. Ela nasceu de cada batalha vencida, de cada lágrima escondida, de cada palavra escrita com sinceridade. O BTS nos ensinou que não precisamos ser perfeitos para sermos grandes, mas sim verdadeiros. E talvez esse seja o maior segredo de todos. BTS nunca pertenceu apenas ao K-pop. BTS pertenceu ao mundo,